Olá, professores coordenadores, professores da área de linguagens e códigos. Bem-vindos ao nosso ATPC, aqui da Diretoria de Ensino de Itapecerica da Serra. Antes da gente começar a nossa formação, já peço para aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal, que façam isso nesse momento e também ativem o sininho de notificações. Vamos começar? A gente vai iniciar aqui o nosso ATPC, falando do tema desse ATPC de hoje. A pedido de vocês, né, a gente sempre olha as avaliações dos ATPCs e vocês sugeriram também esse tema de adaptação curricular e de também levar para vocês boas práticas, né? Atividades ou ações inspiradoras aí que os professores da rede têm feito e que podem ajudar os outros, né, a construir as suas estratégias de ensino. Então, o tema de hoje vai ser adaptação curricular para os estudantes público-alvo da educação especial no contexto do distanciamento social em virtude da pandemia Covid-19. A gente vai ter alguns objetivos que a gente vai refletir hoje. Um deles é refletir sobre a importância de apoiar a aprendizagem dos estudantes público-alvo da educação especial à luz do documento orientador número 4 de 2020, orientações da educação especial para o período de suspensões de aula durante a pandemia Covid-19. Outro objetivo vai ser promover estratégias de ensino com foco na adaptação curricular, apresentar boas práticas realizadas por professores para alunos público-alvo da educação especial. Para isso, a gente dividiu esse ATPC, né? A gente dividiu, na verdade, as atividades, e a gente sugere aí que sejam feitas 6 atividades. A primeira será uma questão disparadora, para a gente começar a pensar nessa temática. A segunda, uma apresentação do documento orientador. A terceira, a leitura do documento orientador. A quarta, a apresentação de boas práticas, depoimento de 2 professoras e alunos. E a quinta, mão na massa, elaborando atividades adaptadas. A avaliação da formação também será a 6ª atividade. Essa pauta vai estar dividida em 3 tempos de 45 minutos cada. Então, as atividades de 1 a 2 compõem um ATPC, as atividades de 1 a 3 compõem 2 ATPCs e as atividades de 1 a 6 compõem 3 ATPCs. É claro, professores, que para fazer isso, para entender quantos ATPCs você precisa fazer, é importante dar uma olhadinha aqui no quadro, né, na tabela dos ATPCs, para hoje, dia 29, né, nessa semana que tem vermelhinho em destaque. Então, observem essa semana, verifiquem a sua jornada, quantidade de aulas de ATPC e aí façam o cumprimento do que é necessário, para não exceder sua carga horária. Mas uma dica que a gente dá é que você, se quiser assistir todo o ATPC, até para verificar as boas práticas que vão ser apresentadas em uma das nossas atividades, fique à vontade, tá bom? A gente começa já com a atividade 1, que é uma questão disparadora. Essa questão disparadora é essa que está na tela. Vocês vão ter aí 5 minutos para responder ela nos comentários aqui do vídeo, aqui embaixo. E assim, você pode responder usando uma palavra, pode responder usando uma frase curta, como você achar melhor. A pergunta é: qual está sendo o maior desafio para adaptar roteiros de estudos para os alunos público-alvo da educação especial? A gente aguarda, então, esses 5 minutinhos, pausa esse vídeo para fazer a sua contribuição. Daqui a pouquinho a gente volta. Muito obrigada, professores, pela contribuição de vocês. E agora a gente vai para o documento orientador, que é o número 4 de 2020, que corresponde à nossa atividade 2. Para a gente poder vivenciar essa atividade 2, eu vou convidar aqui a nossa querida Patrícia, a PCNP da Educação Especial. Ela vai conduzir toda essa atividade 2, vai fazer essa participação mais que especial aqui no nosso ATPC. Até porque ela com a equipe, né, elaboraram esse documento orientador. Então,
nada melhor do que ela para fazer essa apresentação, que vai ser dos principais pontos abordados no documento orientador. É com você, Patrícia. Bom dia, professoras. Bom dia, professores. Para garantir a continuidade da aprendizagem dos alunos da educação especial, é essencial que você, professor, tenha em mente a proposta da educação inclusiva. Qual seria essa proposta? Seria ensinar da forma que o aluno aprende e redefinir a forma a qual nós, professores, ensinamos. É necessário ter objetivos claros. É muito importante, professor, você definir onde você quer chegar e saber verificar os resultados, para assim verificar a evolução do seu aluno. No documento orientador da educação especial, que foi elaborado especialmente para o período de suspensão das aulas presenciais, temos algumas sugestões que podem auxiliar na elaboração do roteiro de estudos. Enfatizo que não se tem manuais ou receitas que ensinam a trabalhar com os alunos da educação especial. Cada aluno é um aluno, tem suas dificuldades e potencialidades. Isso ocorre com todos, não apenas com os alunos público-alvo da educação especial. A seguir, temos um slide com algumas sugestões. O que o aluno precisa aprender? Professor, observe e conheça o seu aluno. Registre o que ele conseguiu fazer, o que ele teve dificuldade, o que não conseguiu fazer. Registre todas as suas observações e defina quais são os pontos em que o aluno apresentou dificuldade e quais são os pontos em que ele tem potencial. Defina os objetivos. O que ele precisa aprender agora? Essa pergunta é muito importante e define a direção do seu trabalho, pois para a educação especial é priorizado o ensino funcional. Primeiro, é aquele ensino que o aluno colocará em prática na vida diária, nas pequenas coisas do dia a dia. O segundo é o ensino acadêmico. A prioridade para o aluno com deficiência, indiferente de qual seja a deficiência, é a autonomia. Nós, professores, precisamos fornecer possibilidades para que esse aluno seja autônomo. Passando para o segundo slide, nós temos como e quando aprender. Professor, com a definição do que o aluno precisa aprender, é um momento de preparar as atividades e definir as estratégias e recursos pedagógicos coerentes com o seu objetivo. Agora sim, você pode colocar em prática o seu plano de ação. Aos professores que se perguntam se é necessário fazer adaptações curriculares de todas as atividades para os alunos da educação especial, eu respondo: não, nem sempre. Depende da necessidade do aluno. Nem tudo precisa de adaptação. O que vai direcionar o seu trabalho é o aluno. É importante, professor, que o seu objetivo seja simples e alcançável. Lembre-se, não é como se ensina, e sim como se aprende. Como e quando avaliar? Professor, é necessário refletir sobre: o aluno atingiu o objetivo? Se sim, ótimo, ele deve ter uma nota coerente com o alcance do seu objetivo. 8, 9, 10. Portanto, não é porque o aluno é público-alvo da educação especial que necessariamente deve ser atribuída a nota 5. É importante reforçar que, para avaliar o aluno com deficiência, é preciso considerar a sua capacidade, que muitas vezes
podem não estar compatíveis com as habilidades ligadas às questões acadêmicas ou ano-série em que está incluído. Importante: o aluno não deve ser avaliado pela sua condição. Não podemos atribuir uma nota porque ele é deficiente intelectual, visual, autista ou possui outra deficiência. É o conhecimento que será avaliado e não a sua condição. Passando para o slide 4, nós temos uma informação muito importante ao professor do ensino regular, pois cabe a você, professor, manter os registros das suas adaptações curriculares no anexo 3. Dessa forma, o seu trabalho estará documentado de acordo com as determinações legais. O anexo 3 está disponível para consulta anexo ao documento orientador. Para acessá-lo, você deve clicar no link Materiais anexados no final do documento. Inserida ao Drive, temos vários roteiros de estudos que foram elaborados por alguns professores da sala de recursos para serem enviados aos alunos que contam com atendimento educacional especializado. No próximo slide, dedico a revisão dos pontos abordados até o momento em nossa reunião de ATPC. Primeiro ponto: definir o que o aluno precisa aprender. Segundo, como e quando aprender. Terceiro, como e quando avaliar. Bem, professores, deixo a condução da pauta do ATPC à minha amiga Graciela. Desejo a todos uma ótima reunião. Agora que nós conseguimos concluir a nossa atividade 2, quero muito agradecer você, Patrícia, por ter colaborado aí com o nosso ATPC. E aí, para a gente ampliar ainda mais esse estudo do documento orientador, até para embasar melhor na nossa prática, eu vou convidar vocês a fazerem a leitura de algumas páginas desse documento. Vocês não vão precisar acessar os links, mas a gente tem aí a página 3, 4 e 5, que traz uma introdução e algumas indicações para o trabalho com os alunos público-alvo da educação especial. Vocês vão ter, então, 25 minutos, em torno de 25 minutos, né, para fazer a leitura dessas páginas. Pode fazer uma leitura corrida, porque é justamente do que a Patrícia acabou de falar. Então, aguardo então essa leitura, pode pausar o vídeo, daqui a pouquinho a gente volta. Bom, terminado aí essa atividade 3, né, já fizeram a leitura do documento orientador, agora a gente vai passar para uma atividade muito legal, que é essa apresentação de boas práticas. Vamos ouvir aí vocês, nossos professores. Vou começar com a professora Elaine. A professora Elaine é a nossa professora formada em Pedagogia e Educação Especial Inclusiva. Ela é professora da Sala de Recursos da Escola Estadual Asdrúbal do Nascimento Queiroz. E esta professora que tão querida vai falar um pouquinho com a gente agora. Na segunda parte dessa atividade 4, a gente vai trazer a Margarete. Daqui a pouco a gente já vai falar sobre isso. Então vamos lá, vou fazer a primeira pergunta para você, professora Elaine. Como você tem trabalhado com os alunos público-alvo da educação especial durante o período de distanciamento social? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre minha prática pedagógica. Trabalho com alunos da sala de recursos, alunos com deficiência intelectual. E por si só, né, é um público bastante diverso. Né? E quando eu falo diverso, eu não estou falando só deles enquanto indivíduos, né? E nem com relação apenas ao desenvolvimento de cada um. Mas eu falo da diversidade de núcleos familiares, diversidade de condições sociais, diversidade de condições de acesso aos meios de comunicação e tecnologia. Então, toda essa diversidade acaba sendo até mesmo determinante, né, com relação ao nível de dependência desse aluno para com o seu responsável. Né? E para alcançar todos, ou pelo menos me aproximar dos 100%, né,
tenho feito, em primeiro lugar, busca ativa. E com relação ao meu trabalho, eu não faço essa busca ativa sozinha. Eu ligo, procuro entrar em contato e conforme for surgindo algumas dificuldades, né, para encontrar ou para resgatar essa família, para resgatar esse aluno, para conversar, enfim. Eu tenho funcionários da escola, a coordenadora, os funcionários da escola também fazem essa busca ativa. Eles ligam, às vezes já aconteceu de fazerem chamadas de vídeo junto comigo, né, com a família. Então, assim, é muito importante não se sentir sozinho nesse momento, né? Tem toda uma equipe que trabalha junto. Eu tenho também um roteiro de atividades que, mais uma vez, não faço sozinha. Eu tenho uma outra professora também da sala de recursos. Nós conversamos bastante, nós nos reunimos e nos ajudamos e montamos esse roteiro de atividades que nós enviamos aos nossos alunos quinzenalmente. Aliás, nós enviamos na escola, também no grupo de pais, nós montamos um grupo de pais pelo WhatsApp. E eles são informados através desse grupo, né, que vai buscar atividades. Eles vão na escola e pegam essas atividades impressas. E contato de telefone, que é quase que diário, né? Então, eu ligo utilizando o telefone, através de chamada de vídeo, através de mensagem, de áudio, escrita, né, para esses alunos, para suas famílias, né? A ideia mesmo é se aproximar cada vez, o quanto mais deles, né? Para que eles não se sintam também sozinhos, porque já são alunos deixados um pouquinho de lado às vezes, né? E agora, eu imagino que estão se sentindo muito mais sozinhos, né? Mesmo porque, para alguns, a escola é um dos poucos lugares, né, de interação social que eles frequentam. Então, eu imagino que nesse momento está sendo muito difícil. Então, eu procuro estar ligando, sabendo como está, mandando um bom dia. Eu acho muito importante nesse sentido, né, de estar perto do aluno. Bom, com relação à impressão desses roteiros, né, é um combinado, né, a escola está ciente, tudo é tomando os devidos cuidados, com uso de máscara, álcool gel, distanciamento. Nós temos um grupo de WhatsApp, um grupo de pais, onde é postado o arquivo, né, e juntamente com a informação do dia a ser retirado na escola. Tem pai que prefere imprimir. Esse não busca na escola, ele tem condições de imprimir em casa e prefere dessa forma. Tem pai que prefere e necessita buscar na escola. Inclusive, eu tenho um aluno, por exemplo, que faz uso do sala de aula, mas que busca atividade na escola, porque ele prefere dessa forma. Aliás, na verdade, ele sente a necessidade de ter o papel físico, né? Esse contato para fazer a leitura, para se organizar e responder às atividades. Então, mas assim, o principal objetivo é não gerar ônus para essa família com a impressão dos materiais. Obrigada, professora. E é importante ressaltar aqui na resposta da Elaine esse trabalho em equipe, a busca ativa e também essa tomada de cuidado quando os pais vão retirar atividades na escola. A gente sabe que tem no último caso, situações em que o pai precisa retirar a atividade impressa, como ela relatou. Mas também, como a professora Elaine relatou, é importante seguir todos os cuidados, né, orientações da SEDUC, para não haver risco de contaminação. E que seja em último caso, porque o mais interessante nessa hora é que não precise nem pai nem aluno sair de casa. Mas para a gente atender a necessidade pedagógica, se houver essa necessidade, como no relato dela, tomar todos os cuidados, tá bom? E agora eu vou para a segunda pergunta. Quais os maiores desafios encontrados para atender às necessidades pedagógicas desse aluno, professora? Bom, como não existe receita pronta, a gente encontra assim, muita dificuldade, muito desafio no dia a dia. E esse ano não é diferente.
muito pelo contrário, né? Eu posso destacar duas situações assim bastante difíceis que a gente tem passado nesses bimestres, né? A primeira grande dificuldade é o conhecimento desses alunos, né? Eu não conheci, nós não tivemos tempo hábil para conhecê-los, né? Mesmo porque fomos pegos de surpresa no início do ano, início do primeiro bimestre. Quando nós falamos de sala de recursos, existem muitas questões burocráticas, muitos entraves, né, no dia a dia. Tem questões de saúde, tem questões de transporte, algumas coisas assim que acabam dificultando ou acabaram fazendo com que alguns alunos não comparecessem, não tivessem participado de aulas presenciais ainda, né? Ou tivessem frequentado pouco essas aulas presenciais, né? Então, eu acabei tendo que trabalhar atividades com alunos que eu nunca tinha trabalhado, que eu não sabia sobre como trabalhar com ele, né? E tive que ir aprendendo, conhecendo através do telefone, né? Então, esse para mim foi o primeiro grande desafio. O segundo, a questão da tecnologia. Nós não temos o hábito, né, de utilizar ou de aprender a conhecer essas tecnologias. No meu dia a dia, quando tem algum problema, alguma coisa que eu não sei, eu pergunto para alguém faz para mim, me ajuda e passa, e eu não procuro saber fazer sozinha, né? E aí acabei não aprendendo, né? E agora eu dependo disso para poder chegar até meu aluno. Então, isso foi muito difícil, está sendo muito difícil para mim. Os pais também não conhecem, ou conhecem pouco, né? Mexer com o telefone, mexer com o computador, mexer com aplicativos. E os filhos dependem desses pais para poder também estar respondendo, realizando essas atividades. Então, quando se trata do aluno, ele também não aprendeu no dia a dia na sala de aula como tirar uma foto, como fazer um áudio, como se pôr diante de uma câmera, né? Então, tudo isso acabou que prejudicando ou dificultando muito, né, esse acesso aos alunos, esse contato com as famílias, né? Essa elaboração de trabalho. Acho que foi assim o ponto-chave, que é a questão de conhecer esse aluno e conhecer a tecnologia. E agora a gente vai para a terceira e última pergunta para a professora Elaine, antes de passar para a professora Margarete, que é: cite um exemplo prático de como você tem superado esses desafios que você acabou de nos colocar aqui. Então, e o que fazer com tudo isso, né? Como trabalhar tanta diversidade desses alunos? Para começar, não dá para ser da mesma forma, né? Se eu tenho uma diversidade de alunos, eu preciso ter uma diversidade de metodologias de trabalho. Então, esses roteiros de atividades, todos recebem. É lógico que não é o mesmo roteiro para todos, porque cada aluno tem um nível de desenvolvimento, de aprendizagem diferente. Então, são roteiros adequados a cada aluno, né? E esses roteiros vão para casa, os pais buscam na escola, vão para casa, eu faço uma ligação, né, através de vídeo, e vou explorando com eles esses textos. Eles com o roteiro em mãos, né, fica mais fácil para fazer leitura, levantamento de dificuldades e até resolução. A gente resolve algumas atividades até para ver se eles estão entendendo, né, se eles estão conseguindo entender, se vão posteriormente responder, né, da maneira que eu espero. Existe uma situação de uma aluna, por exemplo, que ela é uma aluna que não está alfabetizada, então no roteiro dela fazia parte letras do alfabeto, aliás, são as letras do alfabeto, e ela deveria construir uma lista de palavras com objetos, enfim, coisas da casa dela, né? Pedir para que a mãe fosse levantando, olha, isso aqui, o nome disso, tal. Começa com a letra C, cadeira. Então, para colocar na lista da letra com a inicial C, enfim, formasse uma sequência de atividades com essas listas de palavras.
Num outro momento, eu liguei para ela, falando com a aluna, eu pedi para que ela fotografasse, eu pedi para a mãe que deixasse ela fotografar e enviar para mim as fotos da atividade, da lista de atividade da letra A, B, C. E depois, ainda num outro momento, numa outra chamada, eu já havia, né, eu peguei essas atividades, essas listas, escolhi uma palavra. Aliás, eu criei algumas atividades em cima dessa, mas eu estou dando um exemplo, eu usei o jogo da forca. Peguei uma palavra dessa lista, escrevi num papel lá, numa cartolina, né, recortei, deixei com móvel, né, as letras móveis, e deixei virada, né, o verso, ficou lá uma palavra oculta, expliquei para ela que seria a forca, e lá naquela palavra oculta tinha uma palavra que ela escreveu na lista dela. Essa palavra estava ou na lista A, da letra A, ou na lista da letra B. E era uma das 3 primeiras. Então, eu pedi para ela localizar as 3 primeiras letras da lista, da letra A e da letra B. Pedi para ela vir ao telefone para eu confirmar se ela realmente tinha localizado essas palavras, né? E aí ela foi fazendo o jogo. Então, primeiro, eu trabalhei a questão da identificação de palavras, de letras, né, formação de palavras, contagem de letras, que aí você precisa, as vogais, eu trabalhei vogais com ela, né, que eu fui indicando, olha, levantei quais são as vogais. Então, fica mais fácil, como são apenas 5, fica mais fácil de você descobrir, né, e falando as vogais para formar essa palavra. Enfim, e fui pedindo, né? Então, vamos verificar, olha, qual que é a primeira letra? Tem todo aquele trabalho da forca na alfabetização, que eu achei bastante interessante, né? Que eu consegui trabalhar aí, né? Além da interação, da comunicação, né? Inclusive, nesse sentido, ela é uma aluna que fala muito pouco, e eu tenho conseguido isso com ela através da chamada de vídeo, que ela interaja comigo. Então, trabalhei também a questão da comunicação, a interação, a conhecimento, né, a questão da alfabetização, formação de palavras, reconhecimento de letras, percepção, memória visual, orientação espacial. Então, trabalhei isso com essa aluna, nessa chamada de vídeo. Tem outros alunos também que já conseguem acessar o centro de mídias, né? Como foi feito isso? Com o auxílio de uma funcionária da escola, fizemos chamada de vídeo e conseguimos com que ele conseguisse fazer o login, senha, toda essa parte, né, de acesso ao centro de mídias. A partir daí, ele conseguiu acessar o Google Sala de Aula, e aí ele consegue agora também o acesso às atividades pelo Google Sala de Aula e o Google Meet, né? Então, ele acessa a atividade, na chamada pelo Google Meet, a gente consegue fazer leitura e realizar essas atividades do roteiro, né? Então, teve até uma outra situação também, de um texto, então, que eu enviei no roteiro de trabalho, de atividades, pedi para ele, falei, olha, para fazer a leitura anterior e tentar responder. Outro dia, quando eu fiz a chamada de vídeo, ele e o outro aluno, os dois entraram comigo na sala de aula, né? E aí fizemos a leitura juntos e fomos respondendo. Até foi interessante que numa dessas respostas um aluno havia respondido primeiro, e quando o outro respondeu, ele parou e falou assim, realmente, né? Ele tem razão, porque, sabe? Então ele reformulou a resposta dele a partir da visão, né? Da conclusão que ele chegou através da resposta do outro, né? Então, acho importante que que eu estou também trabalhando ali, além de trabalhar a habilidade de interpretação de texto, elaboração de respostas, a questão da autonomia, da comunicação e da interação também, né? Ele pôde ouvir o outro e a partir daí ele fazer as próprias conclusões. Obrigado, professora Elaine, pela participação. Agora, a gente segue com a professora Margarete. Ela é professora da sala de leitura, lá da Escola Marianinha Queiroz, e vai nos apresentar agora uma boa prática que envolveu podcast
e também o trabalho com protagonismo, né? Então, alguns alunos também vão fazer parte aí dessa apresentação, vão falar um pouquinho sobre como eles têm visto tudo isso, vivido tudo isso. E aí eu peço que no depoimento a professora Margarete nos relate como foi feita essa atividade e também nos conte dos objetivos esperados, né? Se eles foram alcançados e como a equipe gestora viu isso. Então, segue o depoimento da professora Margarete. Oi, bom dia. Sou a professora Margarete, da Sala de Leitura da Escola Marianinha Queiroz, em São Lourenço. Vim aqui contar para vocês um pouquinho do meu trabalho. Esse trabalho iniciou-se com o Busca Ativa, que é um processo importante que está ocorrendo nas escolas hoje. No início do mês de junho, a equipe gestora fez o levantamento dos alunos que ainda não tinham acesso ao centro de mídias. Então, nós professores nos envolvemos para poder ajudar. As turmas foram divididas, eu fiquei com os nonos anos e durante o processo, ao fazer esse trabalho, percebi que não conseguia entrar em contato com os alunos, os gêmeos, Diego e Diogo Davi Barros. Eles só tinham um número de telefone e eu tentei várias vezes e não conseguia contato. Então pensei, o que fazer para contatá-los, para conseguir falar com esses meninos? A única maneira é ir visitá-los, né? Então pedi a ajuda do professor Clécio, que me acompanhou, e fomos. Ao chegar lá, pudemos realmente constatar que eles não tinham acesso. Só a mãe tinha um celular, porém o celular não era compatível com os aplicativos. Aí descobrimos que ao lado mora o primo deles, o Tiago, que também é nosso aluno da 3ª série do ensino médio. Pedimos então ajuda ao Tiago. O professor Clécio baixou os aplicativos no celular dele e nós solicitamos se ele poderia ajudar os primos a estudar, emprestando o seu celular. E ele topou, e assim foi feito. Agradecemos, pois fomos muito bem recebidos, claro que com todos os cuidados possíveis, né? Todo mundo de máscara, respeitando o distanciamento, com o uso de álcool em gel, tudo isso. Nós nos preocupamos porque é um momento que pede, né? E aí fomos embora, agradecemos e fomos embora. Porém, eu fiquei preocupada com o Diogo. Ele tem deficiência visual e eu pensei, como é que ele vai fazer para estudar? Então, tive a ideia de passar atividades para ele através de podcasts. Porém, eu precisava de alguém que pudesse estar ajudando nesse processo, fazendo a ponte entre a escola e o aluno. Então, entrei em contato novamente com o primo, perguntei se poderia enviar os podcasts por ele através do WhatsApp dele e ele aceitou, disse que ajudaria com todo prazer, fiquei muito feliz por isso e agradeço. Então, agora eu precisava produzir os podcasts, né? Entrei em contato com uma aluna, a Giovana, do 9º ano, que já participou do projeto Mediação em Linguagem, fazendo radionovela, então eu já conhecia a voz, sabia que ela gostava de fazer, e pedi ajuda. Ela também aceitou e ficou feliz, né, por ajudar. E aí mandei para ela, enviei via WhatsApp 2 livros e ela escolheu um, O Homem que Amava Caixas, e produziu o podcast. Me enviou via WhatsApp, eu acrescentei as questões referentes ao texto para que o aluno pudesse fazer a interpretação, né, pois ele ia ouvir e iria me responder oralmente. Então enviei de volta para o Tiago, que foi na casa dos meninos, colocou para que ele pudesse ouvir os podcasts e gravou a resposta que ele fez oralmente e me enviou de volta. Eu confesso que quando vi o retorno, eu fiquei muito emocionada, pois deu certo, né? Então, eu fiquei muito grata, muito feliz. A gente continua fazendo os podcasts e enviando dessa forma para o Diogo. Foi uma adaptação curricular, pois, independente da deficiência, nós, professores, precisamos pensar o aluno como um ser atuante nesse processo de aprendizagem. E nesse momento difícil que estamos vivenciando agora, precisamos criar novas estratégias para que possamos, de alguma forma, alcançá-los e incluí-los. Quanto aos objetivos esperados, podemos perceber que existem possibilidades de inclusão. E é muito gratificante ver que, nesse caso, o aluno e a escola ficaram mais próximos nesse momento. A equipe gestora se mostrou sensibilizada com o trabalho e puderam perceber na prática
a busca pela escola inclusiva, que é o projeto da nossa escola, Marianinha Lê o Mundo. Só é possível por meio da mobilização de pessoas e ações em prol de objetivos comuns, de garantir a educação para todos, pois essa é a finalidade da educação, atender a todos, independente da especificidade de cada um. E toda a estratégia é bem-vinda para ajudar nesse processo. Agora, vocês vão conhecer um pouquinho da participação dos nossos alunos. Obrigada. Sim, professora Margarete. Mas antes, a gente vai ouvir alguns áudios agora que a professora Margarete enviou para a gente, com autorização dos alunos, áudios em que a professora faz a atividade usando essa ferramenta, né, do WhatsApp, que é o envio de áudios. E aí, em seguida, a gente vai mostrar o podcast feito pela aluna, né, a Giovana, e a mediação do Tiago junto ao Diogo. E aí, em seguida, a gente já coloca o depoimento dos alunos, todos envolvidos e como eles se sentiram em participar. Vamos lá. Oi, Diogo, tudo bem? E aí, seus irmãos, sua família, tá todo mundo bem? Que bom. Aqui é a professora Margarete, tá? Da sala de leitura. Você se lembra? Estou gravando esse áudio para te dizer que você vai ouvir um podcast produzido pela aluna Giovana Castro, do 9º ano A, contando a história de um livro bem legal chamado O Homem que Amava Caixas. Depois que você ouvir esse podcast, você vai responder a umas perguntas a respeito do texto. Tudo bem? Então, eu vou dar um tempinho para que você possa, então, ouvir o podcast, tá bom? Oi, pessoal! Aqui é o podcast da sala de leitura dessa semana. Fiquem atentos, porque no final teremos perguntinhas para ver o que vocês aprenderam da história de hoje. E a história de hoje é... O Homem que Amava Caixas. Era assim, gente. Era uma vez um homem. O homem tinha um filho. O filho amava o homem e o homem amava caixas. Caixas grandes, caixas altas, caixas redondas, todos os tipos de caixas. O homem tinha dificuldade também em dizer ao filho que o amava. Então, com suas caixas, ele começou a construir coisas para seu filho. Ele era perito em fazer castelos e seus aviões sempre voavam. A não ser, claro, que chovesse. As caixas apareciam de repente, quando os amigos chegavam, e nessas caixas eles brincavam, e brincavam, e brincavam. A maioria das pessoas achava o homem muito estranho. Os velhos apontavam para ele, as velhas olhavam zangadas para ele, seus vizinhos riam dele pelas costas, mas nada disso preocupava o homem, porque ele sabia que tinha encontrado uma maneira especial de compartilharem o amor um pelo outro. Gente, essa foi a história de hoje. Então, a professora da sala de leitura vai passar umas perguntinhas para vocês, para saber o que vocês aprenderam, o que vocês acharam dessa história. Tchau, gente. Até a próxima semana. Retornando. E aí, gostou da história? O que você achou da história? Pode contar um pouquinho para nós? Boa noite, Margarete. Eu ajudei o Lu a concluir as atividades e eu coloquei só o áudio falando. Aí eu parei lá na metade e depois coloquei o do podcast da menininha. Eu expliquei tudo certinho pra ele, eu olhei o áudio. Nós voltamos umas 3 vezes no podcast pra ele tá concluindo as perguntas e respondendo. E ele disse que não foi muito difícil não. Que ele conseguiu fazer e foi fácil até. Então é isso. Boa noite. Agora, responda algumas perguntas que vamos te fazer. Primeira, quais são os personagens da história? Segundo, o homem confeccionava vários brinquedos, mas ele era perito em fazer um em especial. Você poderia dizer qual era esse brinquedo? Terceira pergunta, por que as caixas eram importantes para o homem? Quarta pergunta, qual a forma que o pai encontrou de dizer ao filho que o amava? Quinta pergunta, você sabe o jeito de dizer que ama uma pessoa? Dê um exemplo. Sexta pergunta,
O que você diria para quem cuida de você? Essas são as perguntas que você deve responder oralmente e o seu primo Tiago vai gravar para enviar para nós, tá bom? Responda, participe, nos ajude daí, ok? E a semana que vem tem mais história, tem mais podcast e a gente vai mandar para você ouvir histórias bem bacanas para que você sorria, fique feliz e saiba que nós estamos sim preocupados com você. Tá bom? Um beijo, fica com Deus. Olha, agora nós vamos responder as perguntas que a Margarete passou para nós. Quais são os personagens da história? O homem e o filho. E o filho? Tá. É. Segunda pergunta. Qual o brinquedo que o homem era perito em construir? Castelo. Pergunta 3. Por que as caixas eram importantes para o homem? Para o homem amar, né? Hã? Dizer que amar. Dizer que amar seu filho? É. Tá. Pergunta 4. Por que a forma em que... Qual a forma em que o pai encontrou dizer ao filho que o amava? Construindo o brinquedo. Brinquedo? Tá. É. Pergunta 5. Você sabe o jeito de dizer que ama uma pessoa? Como você pode dizer que você ama uma pessoa? Dizer? Como você dá um exemplo. É. Como você fala pra uma pessoa que você ama ela? Eu te amo, né? Você fala assim na hora ou você não dá coisa? Constrói alguma coisa? É. Qual? Tipo, dá bombom e chocolate É, pra pessoa? eu falo que amo. Você fala que ama? É. Tá. Pergunta 6. O que você diria para quem cuida de você? O que você fala pra sua mãe, pra sua avó? Quem fica no seu dia a dia com você? Tipo, eu mesmo, eu toda hora eu tô lá. É. Minha mãe, a avó que mora com você, sua mãe. Seu padrasto. O que você diria para quem cuida de você? Quem está no seu dia a dia, assim? É. O que você fala? Fala que eu gostei, né? Sempre gosto. Você fala que sempre gosta? É. Tá. Então essa é a pergunta. Olá a todos, eu sou a Giovana, eu sou do nono A da Escola Marianinha Queiroz e eu tô aqui um pouco para contar o que eu tô fazendo. Eu estou ajudando a professora da sala de leitura da minha escola, a Margarete, a produzir podcasts para ajudar um deficiente visual, que até por cima ele é meu amigo. É muito bom saber que eu posso ajudar de alguma forma nesse momento tão difícil. Eu já tenho experiências dessas porque eu fiz a radionovela, eu fiz o videocast e eu vi que eu consigo fazer. Eu vi que eu consigo e eu consegui um desafio pra mim. E eu gostei muito. É muito gratificante saber que tem gente escutando a minha voz interpretando uma história. E eu incluí isso no meu projeto de vida porque eu quero muito aperfeiçoar isso pro meu futuro. Eu sou muito grata a todos que estão fazendo isso possível e tenham um bom dia. Oi, tudo bem, pessoal? Eu trouxe aqui o aluno Diogo para ele falar um pouquinho para vocês se ele está gostando de estudar através de podcast, né? Oi, Diogo, tudo bem? Você está gostando de estudar da forma que o Tiago está colocando para você os podcasts para você ouvir? Está gostando? E está sentindo saudade da escola, dos colegas? Um pouco. Sim? Que bom. Um pouco, né? Ficar em casa é gostoso, né? É. Então tá. Então, nós podemos continuar mandando histórias para você ouvir? Sim. Beleza. Então tá. Nós vamos continuar mandando. Essa semana já vem o segundo capítulo do Pequeno Príncipe para você ouvir e conhecer o livro. Tá. Combinado? Combinado. Beleza. Então tá. E se você precisar de nós, é só falar. Tá bom? Pede para a mãe ligar e nós estamos à disposição. Combinado? Combinado. Beleza. Então é isso aí, pessoal. Um pouquinho para vocês conhecerem o Diogo, tá? Obrigada pela oportunidade. Oi, meu nome é Thiago, sou da terceira série do ensino médio, da Escola Marianinha Queiroz. Eu ajudo o Diogo fazendo a ponte entre a escola e ele, ajudando eles na atividade que a professora manda para nós em podcast. Aí eu ponho para ele ouvir e ajudo ele. Aí depois nós entrega para a professora e eu pergunto as respostas, as coisas que ele entendeu, ele responde. E eu gostei de estar ajudando ele na sessão, daí ele aprende mais.
Emocionante ver esses depoimentos, né? E finalizamos aí a atividade 4 com chave de ouro, né? Como é bom ouvir os alunos. Muito obrigada, professora Margarete, por ter nos ajudado, viu? Eu sei o trabalho que deu para enviar esses depoimentos, gravar o vídeo, teve que ir na casa dos alunos. E isso, claro, com todo cuidado, com o uso de máscara, com o distanciamento de 1,5 m, mas eu sei o trabalho que deu. Isso tudo foi um carinho da professora Margarete, da equipe Marianinha, com vocês, professores. Então, a gente valoriza de coração aqui, em nome da diretoria de ensino, a gente agradece muito. Obrigado, queridos alunos, também. Passamos agora para a atividade 5, mão na massa. A gente sugere nessa atividade que vocês elaborem uma atividade adaptada aos alunos público-alvo da educação especial. A atividade aí deve ser relacionada ao componente curricular seu mesmo. E para essa atividade ocorrer, a gente sugere 30 minutos. É claro que se você fizer em menos tempo, aí você é que vai determinar o tempo que você precisa, mas em torno de 30 minutos seria uma atividade, não é um roteiro de estudos completo, tá? Não precisa enviar para a gente, vocês podem aí enviar para o PC de vocês, para ele ter também esse registro, e é importante que seja uma atividade realmente que seja possível utilizar nesse bimestre, tá bom? Pensem bem nessas habilidades funcionais dos alunos, né? Às vezes a gente não vai conseguir atingir a habilidade cognitiva, acadêmica, essa do currículo. Mas se ela ajudar nas habilidades funcionais, dependendo do grau aí, da necessidade dele, né? Da deficiência, é importante pensar direitinho nessas atividades. Olha, eu dou uma dica aqui, antes de seguir para a atividade, para os professores, aqui para os professores de arte. Lá no site do Currículo Paulista, onde está disponível aí no PPT de vocês e aqui também na descrição do vídeo, a gente encontra os cadernos do professor. No início de cada caderno do professor de arte, existem recomendações de como se trabalhar as atividades ligadas à dança, que são alvo aí das habilidades essenciais desse bimestre, com alunos público-alvo da educação especial. É legal que lá, o caderno do professor, ele mostra como trabalhar a dança com alunos com deficiência intelectual, auditiva, visual, motora. Então é legal quando vocês forem preparar essas atividades, dar uma lida nesse material. Tem bastante link também que mostra como pode ser feito esse trabalho. Tá lá tudo no material, bem interessante para você, professor de arte, tá bom? Segue essa dica aí. Então vamos para a atividade. Em 30 minutinhos aí para vocês terminarem. Pode pausar o vídeo, daqui a pouco a gente volta com a avaliação e a finalização da TPC. Bom, professores, chegamos ao final da nossa TPC. Acho que ele foi bem rico, né, nessa troca de experiências, e agradeço muito vocês terem ficado com a gente até aqui. Não esqueçam de responder a avaliação, ela nos ajuda a pensar em novos temas e a até melhorar também as apresentações que a gente faz aqui para vocês.